Olá pessoal, hoje eu trago um filme que é muito recente, esse filme, muito novo. Inclusive ele esteve na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo recentemente, agora final de outubro, início de novembro. E o nome desse filme é Fábulas Ruins. Inclusive eu fiz uma gota de cinema e psicanálise sobre ele, indicando para ser visto na Mostra de Cinema de São Paulo. Esse filme é de 2020, portanto é um filme bem novo, né? E ele estreou em Berlim, no Festival de Berlim, e ele ganhou o prêmio de Urso de Prata como melhor roteiro. Então, um filme que já foi até premiado. Os diretores desse filme são o Fábio e o Damiano Di Moscenzo, e é um filme de produção ítalo-suíço. Esse filme ele é muito interessante porque, primeiro, ele também, além dos personagens, né, que falam e dialogam durante o filme, é utilizado também o recurso de um narrador em off, contando essa história que acontece no filme. Então a gente não sabe exatamente quem é que conta essa história. Se é uma das crianças, qual criança seria, porque é um filme que mostra a realidade, né, de um bairro suburbano lá na Itália, e um bairro onde tem, né, vários casais e as crianças. Então a gente não sabe se é uma criança em específico que conta essa história, isso não fica bem claro. Mas poderia também ser qualquer uma delas, né, que contasse essa história, porque todas elas participam dessa história que é contada, né, no filme. Esse filme, Fábulas Ruins, me remeteu a um outro filme que foi A Fita Branca, de Michael Haneke, de 2009, que é um filme alemão e que tratava de um vilarejo, né, abordava a história de um vilarejo na Alemanha, do início do século XX. Esse filme se passava, começa a acontecer atrocidades, coisas muito esquisitas, e ninguém fica sabendo quem é que está fazendo, né, isso. E depois a gente vê que as crianças desse vilarejo que estão por detrás dessas atrocidades que estão acontecendo nesse vilarejo. E aí a gente percebe que muito dessas atrocidades é um retorno da repressão que as crianças são submetidas pelos pais, né? É uma repressão violentíssima, sexual, e também uma violência física também em relação às crianças. E a gente vai ver que isso vai retornar no próprio filme, né? Vai retornar, claro, através das ações dessas crianças, e não fica em nenhum momento claro que são as crianças, mas a gente vai percebendo isso durante o filme. E muito desse filme do Michael Haneke, que um dia eu vou falar depois, só porque realmente lembra, esse Fábulas Ruins remete um pouco a esse filme, muito desse filme do Michael Haneke, que é A Fita Branca, dizem que seria a futura geração que ia comandar a Segunda Guerra Mundial, que era essa geração do início do século XX, essas crianças. Então, muito foi dito sobre isso na época. Mas, em outro momento, eu vou falar sobre esse filme, A Fita Branca, que vale a pena. Por que Fábulas Ruins me remeteu a esse filme, A Fita Branca? Porque tem algumas semelhanças, né, nesses dois filmes. Apesar de serem tão distintos e em épocas tão distintas também. Um no 2020, na contemporaneidade, né, século XXI, e o outro no início do século XX. Né? Por quê? Porque ambos falam de uma comunidade fechada, assim, onde as pessoas se veem sempre, se relacionam, as famílias, né? Apesar de
um se tratar lá do vilarejo, lá atrás, né, e o outro agora na contemporaneidade, é muito próximo essa questão da semelhança, das relações fechadas, só numa comunidade, onde todo mundo está sempre se vendo, se falando, né? E algumas outras questões também são bem parecidas. A questão das crianças que convivem sempre juntas, né? As crianças sempre vão para a escola juntas, brincam juntas. E lá na época do filme A Fita Branca também, né? As crianças sempre estavam juntas, sempre brincando, sempre, né? Enfim, sempre em contato. E os adultos também. Nesse filme Fábulas Ruins, como no filme A Fita Branca do Michael Haneke, há uma agressividade muito grande em relação às crianças e uma repressão muito grande. Interessante, isso me chamou muita atenção porque eu falei, gente, nós estamos no século XXI, né? E como que ainda essa questão da repressão, do machismo, da violência física até e verbal é tão atual, né? Como isso ainda é tão impregnado nos sujeitos, né? Seja no início do século XX, seja no século XXI, a gente ainda vive essas questões. E esse Fábulas Ruins, as crianças, elas são muito reprimidas. Esse subúrbio que eles vivem, as casas são muito bonitas, muito confortáveis, né? As crianças vão para a escola todo dia juntas para a mesma escola, estão na mesma sala. Só um deles é que não mora nesse conjunto de casas. Tem um que mora num trailer, que é o Jeremias, que é o mais pobre, e o pai é garçom, enfim, é a criança que não, né, só mora ele e o pai. As outras crianças, a Viola, o Denis e a Alexia e Denis são irmãos, eles têm uma vida muito boa, uma casa muito bonita, muito confortável, né? Enfim, uma qualidade de vida muito boa. E é interessante que aí a gente vai vendo que como essas comunidades estão fechadas, né? Se respira o tempo todo as mesmas coisas, os mesmos interesses, permeia sempre também a inveja, né? Os vizinhos são invejosos, a gente vê isso no filme, né? E a violência com essas crianças. Gente, é impressionante. Tem algumas cenas que eu vou citar aqui rapidamente, né? Para contextualizar isso que eu estou falando, que são, assim, assombrosas. Uma cena que me marcou muito é a cena que a Viola, que é uma das crianças, né, do filme, os pais descobrem que ela tem piolho. E eu fiquei pensando assim, né? Bom, piolho, né? As crianças têm piolho, se colocam medicação, limpa, né? A cabeça, lava com produtos realmente especiais, isso tudo. Geralmente a gente faz isso, né? Pois a mãe pega e raspa o cabelo da menina. Ela é linda, mas assim, ela fica careca e fica usando uma peruca horrorosa durante boa parte do filme. Eu achei aquilo incrível, sabe? Nos dias de hoje, se usar desse recurso para piolho, é um exemplo, né? Uma outra cena, um dos meninos, que é o Denis, ele se engasga com uma carne. E o pai fica desesperado, porque, né, claro, e começa a sacudi-lo, aquela coisa toda. Quando ele consegue realmente voltar, né, ao normal dessa questão de engasgar, né, que ele quase que sufocou, o pai trata ele com uma brutalidade. E a irmã começa a chorar, e ele, sabe, o pai fica desesperado, começa a falar, você vê, estragou meu jantar, um absurdo, começa a gritar com as crianças, uma estupidez, sabe? E muita violência verbal, né? Muita repressão, as crianças são reprimidas, não podem falar absolutamente nada que sentem. E também uma questão muito
machista, porque a gente vê numa festinha alguns pais falando de uma das mães que foi num aniversário, que é até o da Viola, dessa aqui, que foi pro aniversário de peruca, coitada, que ela já estava com a cabeça raspada, e os pais falando, como, né, dois homens lá das famílias falando como seria pegar a fulana de tal, que ela estava sem calcinha, que eles iam estuprar, tipo, sabe, uma coisa super estranha, né? Mas enfim, a gente vê assim um machismo velado o tempo todo, as mães super submissas, as mulheres muito submissas e os homens muito assim com essa grosseria toda. E a gente vê que isso tem consequências, como no filme A Fita Branca, né? Também tem uma questão da sexualidade das crianças, né? São pré-adolescentes, a maioria acho que tem 12 anos. E o Denis, que é um deles, ele se interessa por uma menina, a menina se interessa por ele, uma outra menina lá que não é tão assim importante, né, no filme, aparece algumas vezes, mas não é uma das mais importantes, não é uma das protagonistas mais importantes. E essa menina fala que quer transar com ele. E eles vão para um lugar e ele fica de cueca e ele fica sem saber o que faz, ele não tem ereção, né? Ele fica assim meio... Então, assim, uma coisa, sabe, que havia, claro, uma descoberta sexual, a descoberta do sexo, né? A pulsão ali já, né, borbulhando, mas assim, eles ainda não, né? A gente vê que ainda não tem um preparo mesmo ainda para, né, para isso, né? Para o sexo em si, sabe, sexualidade misturada com essa coisa muito precoce, né? E uma falta de orientação mesmo nas crianças para isso, né, para essa descoberta do sexo, essa mudança, né, que está vindo aí. E as crianças muito desamparadas, não sabe, no sentido emocional, muito bem cuidadas no sentido, né, de rotina de alimentação, de estudos. As crianças são vistas como troféus para os pais, né? O Denis e a Alexia tiram 10 em tudo e os pais têm um orgulho disso, né? Mas vistas muito pouco, minimamente como sujeitos, né? Crianças muito abandonadas no sentido mesmo emocional. E Alexia e Denis são muito amigos, são irmãos, né? Muito unidos, então eles se apoiam entre si, porque, né, é onde eles têm, né, um apoio. E aí a gente vai ver como no filme da Fita Branca o retorno de tudo isso, né? O retorno no real da repressão sexual, da repressão como um todo, da violência física e verbal, porque tem uma violência física também, né, em alguns momentos, principalmente o Bruno é muito violento, muito, né, muito agressivo. E a gente vai ver que isso tudo vai retornar no real, como na Fita Branca, né? Nada é sem consequências, né, gente? E aí a gente tem uma surpresa, né, no final do filme, na Fábulas Ruins, uma surpresa mesmo, com as crianças. O Denis, ele produz uma bomba mesmo, para explodir tudo, mas ele é descoberto, né? Essa bomba é descoberta, que não era só ele que estava produzindo essa bomba nas férias. E é descoberta uma bomba também na casa do Jeremias, que era esse menino que morava no trailer, mais desamparado ainda, né? Nesse sentido de só ser ele o pai, e um pai também super machista, um pai que quer que ele seja top em tudo, que ele já transe com a menina, com a Viola, quando a Viola vai lá na casa dele. É uma falta de sensibilidade muito grande em relação às crianças. E aí essa bomba, né, é descoberta, né, tanto na casa do Jeremias quanto na casa do Denis. Então
essa é uma das surpresas do filme. Eu estou dando spoiler aqui, mas o outro spoiler eu não vou dar, claro. E é no final do filme. E acontece uma coisa muito, enfim, surpreendente, né? E trágica. Como acontece um pouco, né, no filme também da Fita Branca, que vai retornando no real toda aquela agressividade e perversão, né, daqueles adultos. Isso retorna também no real, lá no filme do Michael Haneke, com as ações das crianças, né? E a gente vê que isso vai sendo mostrado no filme. Fábulas ruins também. As crianças, elas respondem, né, a todo esse tratamento de ações muito perversas, né, e muito intensas dos adultos. É um filme intenso, é um filme que não é para encantar, é um filme que eu acho que é para causar mal-estar no espectador e dar essa dica, né, de que a gente está fazendo, o que a gente faz com as crianças, né, como é que isso retorna, né, que tudo tem um preço, tudo tem consequências. Esteticamente é um filme lindíssimo, as crianças são maravilhosas, as cenas são bonitas, tem algumas cenas em câmera lenta, que é perfeita a filmagem. Agora é um filme que mostra essa questão trágica, né, dos sujeitos que não têm espaço para ser sujeitos, né? Porque as crianças são sujeitos, né, gente? Elas precisam também ser ouvidas, elas precisam também ser respeitadas em relação aos seus desejos, aos seus momentos, a sua transformação em adulto, né? Então fica aqui a dica de Fábulas Ruins, é um filme muito bom. Eu achei um filme interessantíssimo para mostrar toda essa realidade perversa que a gente vê por aí e constata, né? Muitas vezes, infelizmente, nos retornos trágicos no real. Tá? Fica a dica. Espero que vocês gostem desse filme. Ele deve estrear em algum momento, né? No Brasil. Estreou na Mostra de São Paulo e foi realmente um filme que eu gostei muito, que pode muito bem representar nossa sociedade em diversos aspectos. Deem o seu like se gostarem dos filmes, comentem, porque eu acho que é super importante isso, e até breve.